tipos de relacionamentos. Tá? E aí eu vou explicar esses tipos aqui. A gente vai passar por eles e eu só vou dar exemplo e depois eu vou pegar alguns e vou mostrar no BR Modelo, e aí na próxima aula a gente cria tabela com eles e faz consultas nessas tabelas, tá? Bom, relacionamento simples. É esse relacionamento que a gente já viu nas aulas passadas, né? Duas entidades se relacionando. Até aí, tranquilo, tá? Nada de diferente. Relacionamento múltiplo. Mais de duas entidades se relacionando. E aí eu vou colocar aqui, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Ao mesmo tempo. Agregação. Também vou colocar isso aqui. Ó. Só que eu vou mudar. Vou colocar aqui com precedência de tempo. E aí a gente vai explicar isso aí. Então, olha lá, relacionamento simples, duas entidades se relacionam de forma normal, tá? Do jeito que a gente já viu nas aulas anteriores. Relacionamento múltiplo é quando mais de duas entidades, pode ser 3, 4, 5, então a partir de 3 entidades estão se relacionando. E aí, como é que a coisa fica? Bom, eu tenho 3 entidades que estão se relacionando. Eu vou chamar aqui de A. Isso é na falta de exemplo, tá? No momento, mais importante é vocês saberem identificar esse relacionamento. Eu tenho as 3 entidades, A, B e C. Tá? Elas se relacionam ao mesmo tempo. Então, quando tem um relacionamento, essas 3 entidades vão estar juntas nesse relacionamento. Então, você vai pegar assim, como é que você monta a cardinalidade dela? Você vai fazer a cardinalidade, a gente não faz, 0 para N, 1 para N, 1 para 1, não é assim que a gente faz de uma entidade para outra? Quando você for fazer o relacionamento assim dessas entidades, você vai ter que pensar da seguinte forma: todas as outras entidades como se relacionam com a que eu estou passando o relacionamento agora. Então, tem AC para no mínimo tantos B. AC para no máximo tantos B. BC para no mínimo tantos A.
BC para no máximo tantos A. AB para no mínimo tanto C e AB para no máximo tanto C. Tá vendo? Então você pega todas as outras tabelas para ver como é que elas se relacionam no mínimo com a que está faltando e no máximo com a que está faltando. Tá certo? Se tivesse 4, 5 tabelas ali, seria as 3 se relacionando no mínimo com uma, as 3 no máximo com uma. Tá certo? Tranquilo? Esse relacionamento, ele acontece ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo. Então, vocês têm que lembrar do seguinte. Isso aqui vai acontecer ao mesmo tempo. Eu acabei trocando aqui. Foi mal. Foi até bom isso ter acontecido, porque aí a gente vai dar a diferença. Ó, ficou meio esquisitão, mas tá beleza. Esse aqui não tá pegando. Deixa eu pegar aqui. Olha só. E aí, vocês estão vendo o seguinte. Deixa eu ver se pegou ou não pegou. Vou fazer assim que é melhor. Vocês estão vendo que é o seguinte, provavelmente vai ter N para N ali, tá? Por quê? Porque esse cara essa relação aqui no meio, ela vai virar tabela. Por quê? Porque ela vai precisar armazenar as chaves estrangeiras das outras tabelas, tá? Veja bem, quando isso acontece, nota que eu estou jogando o relacionamento, tá vendo? Esse relacionamento direto aqui dentro desse losango, tá vendo? Ele não está indo na borda aqui do quadrado, do retângulo, tá joia? Então eu estou pegando uma entidade e estou levando lá no relacionamento. Então isso aqui está indicando para mim que é um relacionamento múltiplo, porque tem mais de 2 tabelas se relacionando, né, participando do relacionamento, tá? E indica também que essas 3 ou mais tabelas vão se relacionar ao mesmo tempo. Beleza? Então, esse aqui seria o relacionamento múltiplo. Tem autor que vocês vão encontrar que vai falar que é um relacionamento ternário. Eu não gosto de falar assim, porque aí aumenta uma tabela, dá para falar quaternário, né? Aumenta 5, 6, 7 tabelas, eu tenho que ficar decorando um monte de nome para dar um nome específico. Então, eu chamo de relacionamento múltiplo, você já sabe que é de 3 para cima, 3 tabelas para cima. E a coisa importante de lembrar, que é a coisa que vai fazer vocês errarem, é que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando eu preencho esse relacionamento, lembra lá o que a gente fez ontem na aula passada, do casamento, o homem casando com a mulher? Não teve a entidade casamento? Não teve a tabela casamento? Quando eu inseri um casamento, eu não peguei chave estrangeira de homem, chave estrangeira de mulher? Então, significa que um homem casa com uma mulher ao mesmo tempo. Não dá para casar um homem sem mulher nenhuma e depois casar uma mulher sem homem nenhum. Tá certo? É ao mesmo tempo. Bom, quando você tem, então, um relacionamento múltiplo, é ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo na vida real. Mas quando você tem uma agregação, essa agregação, ela é praticamente igual em relação à modelagem ao relacionamento múltiplo. Vamos pegar aqui
novamente, olha lá. Ó, tem o A, tem o B e tem o C. E aí eu vou fazer um relacionamento entre eles. Porém, olha como é que é um pouquinho diferente. Esse cara se relaciona com esse aqui. Então, vamos continuar na história do A, B, C lá. Então, aqui eu estou dizendo o quê? Que A se relaciona com B e após o relacionamento de A com B, vai haver um relacionamento com C. Tá vendo que o desenho fica bem parecido? Só que aqui eu sei que é ao mesmo tempo porque todo mundo está ligado no losango. Tá certo? E aqui não. Só esses dois estão ligados no losango e o C está ligado na entidade, né, no retângulo que está por fora do losango. Tá joia? Qual a diferença? A diferença é que aqui tem uma precedência de tempo. Tá? Aqui A se relaciona com B e só depois que esse relacionamento acontece pode haver um relacionamento com C. Tá joia? Aqui eu já tenho, assim, mais exemplos. Vamos pegar assim, lembra que a gente fez um relacionamento de homem com mulher e o relacionamento era casar? Vamos supor que a gente está fazendo um modelo de uma sociedade muito conservadora. Então tem lá o homem casa com a mulher. Só depois que o homem casa com a mulher que eles podem ter um filho. Beleza? Então, eu tenho homem se relacionando com mulher e só depois filho. Outra coisa que eu posso dar de exemplo que a gente fez é aquele da consulta médica. O médico consulta o paciente e só depois que a consulta acontece é gerada uma receita. Então isso também é uma agregação. A tabela agregada, a entidade agregada, ela é agregada ao relacionamento que já existe. Então lembra, tem uma precedência de tempo. Tá certo? Vamos pensar em jogo. Um jogador entra numa partida, o outro jogador entra numa partida. A partida começa. Então, só depois que a partida começa é que esses caras conseguem fazer ponto. Então, eu não posso criar partidas já dizendo quantos pontos cada um fez. Ou, sei lá, o level que alcançou, ou os objetos que conseguiram coletar durante a partida, eu não consigo. Então, tem uma precedência de tempo. E isso aí vai refletir na forma que eu vou fazer o meu banco. Por exemplo, aqui, quando é um relacionamento múltiplo, a chave primária de A, de B e de C vai vir para cá. Quando eu criar essa tabela aqui. Tá certo? Aqui, o que vai acontecer? Olha a diferença. A chave de A e de B vem para cá como chave estrangeira. Depois, a chave primária daqui vem para cá para o C como chave estrangeira. Viu como é que ficou diferente? Então aqui, ó, a chave de A, B e C vem como estrangeira para cá. Aqui, a chave de A, B vem para cá como chave estrangeira e a chave daqui vem para C como estrangeira. Tá vendo como é que ficou diferente? Então eu não consigo colocar esse cara aqui, o C, antes de ter esse relacionamento salvo no banco. Tá, beleza? Dúvida nisso aqui? Não? Tá, joia. E aí eu tenho aqui autorrelacionamento. O autorrelacionamento, ele acontece assim, ó.
uma entidade se relaciona com ela mesma. Tá certo? Então, vamos pensar aqui, ó. Chefiar. Vamos colocar aqui colaborador. Colaborador é funcionário, é a mesma coisa, né? Então, um funcionário chefia vários outros funcionários, certo? Se a gente pensar em setores dentro de uma empresa. Então, vamos pegar assim, um funcionário, ele pode chefiar no mínimo quantos funcionários? 0. Certo? Ele pode não ser chefe. Então, ele não chefia ninguém. E no máximo, se ele for chefe, provavelmente o setor dele vai ter vários outros funcionários. Então, ele pode não chefiar ninguém, mas ele pode ser chefe de vários outros funcionários. E o funcionário, ele só pode ser chefiado por no mínimo quantas pessoas? Uma, né? Porque não dá para você ter vários chefes, né? Então ele pode ser chefiado por no mínimo uma pessoa. E no máximo? No máximo? Então, aí depende. Vamos pensar no seguinte. Se eu tenho uma empresa com um horário único, imagina vocês vão trabalhar numa empresa de jogos, certo? Vamos dizer que o horário de vocês é de 8 às 18, todo dia. E aí a empresa trabalha assim, você faz o que pintar na tua área para você fazer. Beleza, você vai ter um chefe só. Vamos dizer que a tua empresa, ela trabalha da seguinte forma, ela trabalha por projeto. Então cada projeto vai ter um líder. Você pode estar hoje num projeto, amanhã em outro projeto. Tá? Aí então quer dizer, a cada momento você vai ter, por projeto, você vai ter um líder. Então você vai responder esse cara. Vamos dizer também que você trabalha numa outra empresa que tem turnos. Então cada dia, cada semana você está num turno, né? Porque para dividir mais a carga, então, tem dia que você trabalha, tem semana que você trabalha de 6 à meia-noite, de 6 a meio-dia, tem semana que você trabalha de meio-dia a 6, a outra das 18 à meia-noite, e outra de meia-noite às 6 da manhã. E o mesmo vai acontecer com o seu chefe. Então, depende do turno que você está, depende do chefe que está com você. Então, também você pode ter vários chefes. Tá certo? Outra coisa a se pensar também é que o que é o interessante para a empresa? Eu preciso manter o seu histórico de chefia. Entendeu? Ou para a empresa o importante é só o chefe atual. Então, isso aí acontece uma variada muito, assim, até em relação ao tamanho da empresa. Quanto maior a empresa, maior o nível de exigência até que o governo faz dela. Então, depende da forma de trabalhar, tá certo? Da empresa. Se você pegar uma empresa pequena, talvez não seja interessante para a empresa, mas o certo é sempre você manter o histórico. Tá? O mais correto, se você ficar na dúvida, você pensa assim, eu tenho que manter o histórico, porque em algum momento eu posso precisar lembrar de alguma coisa que aconteceu numa determinada data. Aí eu tenho que ter aquela informação. Tá certo? Mas o que eu quero mostrar com isso para vocês é o seguinte, vocês não podem ter na cabeça que uma coisa é sempre daquele jeito. Por quê? Porque tudo vai depender da história. O banco de dados, ele é
a base do que você está fazendo. Então, se você errar a base, tudo que está para cima dela, cara, você vai ter que consertar de novo, você vai ter que mexer. Então, errei lá no banco, descobri lá na frente que o meu jogo já está rodando, cara, eu vou ter que voltar, alterar o banco, aí isso vai dar uma cagada no monte de consulta que eu faço no banco, isso pode mudar um monte de inserção, alteração, exclusão e consulta de dados, e aí eu vou ter que mudar isso na minha aplicação para depois conseguir refletir isso lá na tela do jogo, entendeu? Então, vai mudar muita coisa. O particionamento de entidade ele é demonstrado assim. Quem já comprou produto da China ainda? Quem nunca, né? Mas lá no, por exemplo, lá no AliExpress, você tem uma classificação por cliente. Então você tem lá o cliente, acho que começa com bronze, e caramba, começa com cliente bronze, e aí à medida que você vai pontuando, você vai tendo classificações diferentes. Então, é como se você tivesse tipos de clientes diferentes. Tá? Esse tipo de cliente diferente, ele vai servir para um monte de coisa. Tá? No caso lá do AliExpress, eles colocam um preço diferenciado de produto para cada tipo de cliente. Então, se você é um cliente platina ou bronze, você tem lá valores para você de um determinado produto. Se você vira cliente prata ou cliente ouro, a tendência é que esses produtos vão diminuindo de preço para você. Então, quando o comerciante lá, ele coloca preço num produto, na verdade ele coloca preço para cliente platina, bronze, prata e ouro. Tá? E aí, à medida que você tiver classificado como um tipo de cliente desse, você observa, você consegue olhar só aquele tipo de, aquele valor diferenciado para você. Bom, como é que isso vai funcionar na hora de eu fazer o banco de dados? Geralmente, o que mais acontece é que você não cria 3 tabelas, tá? Tá vendo aqui, ó? É a tabela particionada, a tabela cliente particionada. Então é cliente ouro, cliente prata. Tá vendo? Então, você não cria 3 tabelas. Geralmente, esse atributo, essa tabela ouro, ela vira um atributo aqui dentro, que a gente chama de atributo diferenciador. Então você diferencia os tipos de cliente que estão descritos aqui dentro na forma de atributo. Tá certo? É possível também que você faça um relacionamento, em alguns casos você pode também criar na forma de 3 tabelas. Só que aí o que você faz? Você relaciona essas tabelas como 1 para 1. Então, um ouro é um tipo de cliente. Então, é um cliente. Um prata é um cliente. Então, não pode haver um cliente ouro e prata. Ou ele é ouro ou ele é prata. Tá certo? Então, e pode também ter cliente que não tem classificação nenhuma. Ele não é prata nem é ouro. Então, ele é só cliente. Ele está cadastrado só aqui. Tá certo? Bom, então, na maioria dos casos, isso aqui serve basicamente para modelar. Só para modelar. Mas na hora de você criar a tabela, você cria só a tabela cliente. Agora, é possível também que na hora de modelar, eu diga o seguinte, olha, só o cliente ouro pode ser um colaborador. Pode se relacionar com o colaborador. Só um cliente prata
pode se relacionar com a tabela B. Tá vendo? Então, esses dois caras estão subdivididos, eu fiz uma partição de entidade. Por quê? Porque só parte dos atributos pode se relacionar com o colaborador e só parte dos atributos dos registros, né, das tuplas, pode se relacionar com B. Ah, professor, e se eu tiver uma tabela que pode se relacionar com todo mundo? Beleza. Aí eu pego e faço assim, ó. Qualquer tipo de cliente pode se relacionar com C. Mas só o ouro pode se relacionar com o colaborador e só o prata pode se relacionar com B. Tá vendo como é que fica? Você particiona uma entidade quando você percebe que dentro dela tem tipos diferentes de informação. Igual, olha, ó, cliente, eu tenho dois tipos de cliente. Um cliente que eu chamo de ouro e um cliente que eu chamo de prata. Ah, mas pô, poderia só ter uma tabela dizendo ó, qual é o tipo do cliente. Mas nesse caso, o tipo do cliente vai influenciar para mim com os relacionamentos que ele pode fazer. Pensa no seguinte, cartão de crédito. Quando você tem um cartão de crédito, você é um tipo de cliente lá para o banco. Você tem o cartão internacional, você tem o cartão, sei lá, ouro, você tem o cartão que é só para pegar o salário, você tem o cartão que tem clube de vantagens, que você pode trocar pontos que você faz nele por milhas e tudo mais. Então, cada tipo de cartão vai te classificar como um tipo de cliente. E aí tem produtos que são vinculados àquele cartão. Certo? Então, um vai te dar, sei lá, 10 dias sem juro no cartão, o outro vai te dar uma grana pré-aprovada, o outro vai te dar pontuação. Então, são os tipos de cartão. E aí, se eu tenho, por exemplo, um tipo de cartão ouro, ou, sei lá, um tipo de cartão internacional, eu posso fazer compra em sites fora do país, ou eu posso viajar para outro país e usar o meu cartão de crédito como se eu estivesse no Brasil. Tá vendo? Então, eu sou um cliente do banco e tenho um cartão, só que o meu cartão é desse tipo, e aí eu posso fazer algumas coisas com ele. Depende, porque, olha só, por exemplo, fazer compra no Brasil, o usuário ouro pode, o prata pode. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos mudar para facilitar. Ó, cartão, aí eu tenho cartão ouro, cartão prata, certo? O ouro e o prata pode fazer compras, comprar no Brasil? Pode. Então eu vou relacionar ele a cartão. Qualquer cartão me permite fazer compra no Brasil. Vamos dizer que o ouro é um cartão internacional. Então eu vou colocar aqui, ó, fora Brasil. Então o ouro eu posso comprar fora do Brasil. Beleza? Então aqui, ó, o cartão me permite comprar no Brasil, mas o cartão ouro, além de permitir que eu compre no Brasil, tá vendo? Como eu relacionei comprar no Brasil a entidade principal, que é a que está sendo particionada, então esses dois podem. É como se esses dois, eles herdam tudo que esse cara aqui pode fazer. Então, se esse cartão pode comprar no Brasil, o ouro e o prata também pode. Só que aí, o fora do Brasil, só o ouro pode. Então, quer dizer, eu não tenho
relacionamento de compra com lojas fora do Brasil. Tá certo? Aí vamos dizer que esse prata aqui, eu tenha, sei lá, empréstimo pré-aprovado. Então, com esse cara aqui, eu posso vou colocar pegar, porque empréstimo é igual doença, né? Você pega. Então, eu posso pegar um empréstimo com cartão prata. Aí estou pensando assim, quem tem um cartão prata geralmente é uma galera com poder aquisitivo menor. Então essa galera vive fudido, né? Porque todo pobre vive fudido. Aí essa galera vai precisar pegar dinheiro emprestado. Quem tem cartão prata já tem um limite pré-aprovado, né? Que é aquele limite que é o que cobra mais juro, né? Tudo que você vê que está muito de graça para você pode contar que vai em você. Então, é o empréstimo que você vai lá no caixa eletrônico, não fala com ninguém, está tudo certo, você pega lá o empréstimo. Então, quem tem o cartão prata pode pegar esse empréstimo. Já quem tem o cartão ouro tem que ir lá no banco, porque aí o cara vai negociar o valor. A ideia aqui é que quando eu relaciono com a tabela, vamos chamar assim, quando eu relaciono com a tabela raiz, a principal, todas as partições têm aquele relacionamento. Porém, se eu relacionar só com uma ou só com outra, é só aquele tipo de dado que está dentro da tabela particionada que pode se relacionar. Tá joia? Como é que eu vou implementar? Como eu falei para vocês, na maioria das vezes, isso aqui pode virar só um atributo aqui dentro diferenciador. O que é um atributo diferenciador? É um atributo que, ele estando ou não preenchido, ou dependendo da forma que ele está preenchido, eu sei se aquela linha de informação ela faz parte desse subconjunto de dados ou desse. Tá beleza? Em raríssimos casos, eu vou ter que realmente fazer as três tabelas. Tá beleza? E relacionar elas, né? Porque elas são do mesmo tipo, então eu teria que relacionar. E lembrando, qualquer relacionamento ou atributo que esteja aqui, ele é herdado para os dois. E aqui, qual atributo que fica nessas duas partições? Só os atributos que forem específicos de cada tipo. Professor, mas se tiver, por exemplo, uma característica em comum entre os dois cartões, por exemplo, parcelar em até 12 vezes. Essa característica, como é comum, ela fica aqui em cartão. Se eu tenho uma característica que é só, por exemplo, do ouro, eu vou colocar o atributo aqui. Se ela tem uma característica que é só do prata, eu vou colocar o atributo aqui. Mas aí você me falou que na hora de eu implementar, isso tudo vira uma tabela só. Aí que entra a parte de eu criar constraints no banco de dados. Porque aí nas constraints eu vou amarrar, esse atributo só pode ser preenchido se o atributo tal for diferente de nulo. Ou se o atributo tal tiver com esse valor. Entendeu? E aí você amarra dentro do banco de dados. Gente, é muito melhor você amarrar as regras no banco de dados do que na tua programação. Quando o jogo busca uma informação que ele não sabe tratar, ele vai dar pau. Tá certo? Se eu estou preparado para pegar a informação e analisar A com B, e na hora veio A com C, eu não tenho nenhum if que está prevendo A com C. Por quê? Porque meu jogo não existe essa possibilidade. Então o que vai acontecer? O jogo vai se comportar de uma maneira errada, ele vai dar pau. Se por acaso eu tiver tratado o erro,
né? Tipo assim, ah, se foi esse erro eu faço isso, se foi esse eu faço aquilo, e se não for eu vou fazer tal coisa, né? Eu tenho um tratamento geral de erro, ele vai cair nesse tratamento geral de erro. Agora, se for uma parada que eu não tratei, não pensei em outras possibilidades de erro, ele vai dar pau e vai fechar na cara do jogador. Aí o jogador vai ficar puto, não vai mais jogar seu jogo. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Melhor lugar para você validar os dados que estão no banco de dados é no próprio banco, porque aí não tem jeito. Você tentou botar uma informação errada lá, o banco vai dizer, ó, está ferindo a constraint tal, 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 violação da constraint tal, tal, tal. Aí ele vai mostrar a regra para você que está dando erro com aquele tipo de dado que você está fazendo. Beleza? E é maneiro também porque, assim, deixa a tua programação com uma complexidade ciclomática menor. O que é isso? A quantidade de ifs, de while, de tudo menor. Então o teu programa roda mais liso. E você ainda distribui a programação. Fica parte da programação no banco, parte numa camada da aplicação, parte na outra e parte na tela. Então, são mais computadores processando o mesmo jogo. A tendência é que eles processem mais rápido, tá certo? E você ainda pode configurar o teu servidor de banco de dados específico para rodar banco. O seu servidor de aplicação específico para rodar aplicação. Então, você vai ter uma melhor performance de cada um, tá certo? Se você deixar tudo no lugar só, a sua máquina, o teu servidor, ele vai ser igual um pato, né? Nada mal, voa mal, corre mal, mas faz tudo. Então, a tendência da performance é cair. Então, assim, para a gente aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando você tiver, e a ideia é que vocês consigam fazer jogos que tenham muita gente acessando, muita gente jogando, com bastante sucesso, pô, detalhezinho assim vai dar uma diferença de performance fodida.